Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, vou convidar você a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se, é de graça, não te custa nada. E também não esquece de ativar o sininho, assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você vai receber e não vai perder nenhuma receita aqui do canal. E também deixar o seu joinha, deixar o seu gostei, que não custa nada também e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é essa rosquinha maravilhosa, uma ótima opção para o café da tarde, fica pronta rapidinho e fica muito gostosa. E é feito com fermento químico. Quer aprender? Bora lá cozinhar. Eu começo colocando em uma tigela a farinha de trigo. Eu sempre gosto de peneirar a farinha para tirar aqueles gruminhos, para deixar a farinha mais aerada, mais leve, para ficar mais fácil de misturar. Vou deixar um pouquinho, ó, vou deixar esse pouquinho porque eu vou sovar a massa, então vou usar um pouquinho para poder ajudar na hora da sova. Vou colocar também o açúcar, estou usando o açúcar refinado e vou dar uma misturadinha. Depois de misturar a farinha com açúcar, vou colocar a água, está em temperatura ambiente, e vou colocar também os ovos, e os ovos eu vou dar uma batidinha antes para facilitar na hora de misturar. E agora eu vou colocar a manteiga, eu estou usando manteiga sem sal, mas também pode ser margarina ou óleo na mesma quantidade. E agora eu vou colocar uma colherinha de café de canela em pó, é a gosto, se você não gosta, é só não colocar. E agora que a massa está um pouco mais pesada, eu vou misturar tudo com a mão. E veja que a massa ainda está bem mole, bem pegajosa, é desse jeito mesmo. Então, agora nesse momento, eu vou colocar o fermento químico, que é aquele fermento para bolo. Então, eu vou colocar um fermento, vou misturar. E tá vendo essa farinha? Essa é aquela farinha que sobrou. Quando eu coloquei a farinha, deixei um pouquinho, que é para poder ir misturando, para poder sovar a massa. E aí, eu paro de pôr a farinha quando ela parar de grudar na mão. E aqui, gente, não precisa sovar a massa, você vai misturar, você vai manipular a massa até agregar a farinha, não é bem uma sova, igual sova de pão. E eu passei a massa para a mesa para facilitar, até porque eu tenho que abrir a massa com o rolo, então já joguei na mesa para poder continuar misturando até agregar a farinha e ela desgrudar da mão. Veja que a massa não gruda mais na minha mão, não gruda na mesa. Então já chegou no ponto certo. Então agora eu ponho um pouquinho de farinha por cima para não grudar no rolo. Agora é só abrir a massa. Depois de abrir a massa, agora eu vou cortar. Então você pode usar um cortador, eu vou usar um copo, eu tenho esse copo, vou usar para fazer os círculos. Você pode usar o que você tiver, do tamanho que você quiser. Então, ó, é só posicionar e apertar para poder tirar os círculos de massa. E para fazer o furo do meio da rosquinha, eu vou usar esse bico de confeitar. Você pode usar o que você tiver. Se eu não tiver bico de confeitar, outra coisa pequenininha, pode ser na faca mesmo. Então, coloco no meio e faço o corte. Aí, essas rebarbas que sobram, eu junto, abro a massa novamente e faço mais rosquinha. Então, sempre com a sobra, eu pego, amasso a massa de novo, abro e faço mais rosquinhas. Aí, no final, né, não dá mais para fazer sobras, então, aquele pouquinho que sobra, eu faço uma trancinha, que é para usar todo o restante de uma vez. E já fiz todas as rosquinhas, agora eu vou fritar. E ó, essa é a espessura da rosquinha, tá vendo? Não tá nem muito fina, nem muito grossa. Acho que tem meio centímetro de rosquinha. Mas a espessura você deixa do tamanho que você quiser. E a trancinha foi essa daqui que eu fiz, ó, tá vendo? Porque se eu fizesse mais rosquinhas, ia sobrar mais massa. Então, o restante que ficou bem pouquinho, eu fiz umas trancinhas.
E eu já coloquei o óleo para esquentar. E para você saber se tá bom, ó, coloquei um pedacinho de massa. Veja que ele afundou e demora para subir. Então o óleo ainda não está quente o suficiente. Você tem que colocar, ele vai afundar e subir imediatamente. Então vou esperar um pouquinho mais para poder começar a fritar as rosquinhas. E, gente, uma dica sobre o fermento. Tem fermento que ele começa a agir quando entra em contato com o líquido. Então, nesse caso, se você usar esse fermento, até você terminar de fazer todas as rosquinhas, ele já vai estar fermentando. Então, quando você for fritar, ele vai ficar com uma massa mais pesada, mais dura. Então, o ideal é você usar um fermento que ele só começa a agir, só é ativado com o calor. Então, vou deixar na descrição do vídeo qual foi a marca do fermento que eu utilizei. E já fritei todas as rosquinhas, ó, rendeu bastante, deu tudo isso, mas para deixar ainda mais gostoso, agora eu vou passar no açúcar com canela e a proporção é a gosto, pode colocar mais ou menos canela. Se não gosta de canela, passa só no açúcar. As rosquinhas ainda estão morninhas, então já assim que você fritar, já vai passando, que é para o açúcar grudar na rosquinha. E ficaram prontas as rosquinhas, olha só, rendeu bastante e ficou bem gostosa. Veio com uma receita bem fácil, bem rápida de fazer. Ela fica bem macia, fica bem gostosa, uma ótima opção aí para o café da tarde. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.